espera, eu vim para a comunhão e plenitude, Igreja Matriz? Olha, eu não podia deixar de louvar a vida. Tá lá. Olha, permitam que eu expresse isso na minha simplicidade. O irmão Jesus nos fez dançar, irmão Jesus. Ele é um fofo assim, mexido, tá vendo? O corpo que tem é um bebucho mexido. É bom saber que a revelação está aqui, ter aqui o irmão Jesus. Irmão Jesus, estou feliz de te ter aqui, nos fazer dançar, nos fazer ir na presença de Deus com os louvores de adoração. Mas a verdade é que eu não acho que os irmãos querem ouvir isso, né? Tudo que os irmãos querem, mas vai entrar aqui horas. Em 5 minutos a gente termina, também é só para falar de coisa rápida, né, irmãos? Então, qual é o assunto para tratar aqui? Não é para falar pregando o evangelho daquele que... Não é só para falar isso. Em 5 minutos isso termina e a gente se despede. E até antes dos 5 minutos a oração do fecho também já foi feita. Isso é rápido, isso não demora, isso é rápido demais. Então, eu preciso investir tempo em outra coisa para pensar em que preguei bué. Assim, os irmãos que colocaram o cronômetro vão dizer, já está a contar. Em 5 minutos, pelo menos. Então, tenho que ter aqui as minúcias, amém? Eu disse amém. Graças a Deus. Eu não sei se deixei de louvar a Deus pela vida de alguém aqui, mas se porventura és alvo disso, que o Senhor em Cristo lhe possa abençoar. Estamos agradecidos ao Senhor por tudo. Meus amados, calou o meu coração falar com os irmãos. Nós vamos navegar ou vamos nos nortear do tema geral, que é mesmo pregando o evangelho daquele que nos chamou, mas calou o nosso coração refletirmos à volta destes versículos. Percebe-se que são algumas perguntas retóricas e outras fazem-se citações de alguns versículos já existentes, mas vemos o apóstolo Paulo meio que preocupado com relação à pregação. E quando se fala sobre pregação, a arte da prédica, quando falamos sobre querigma, ou no grego eu acho que é isso, podíamos falar de outros elementos, outros conceitos e definições para a pregação, vemos que é anúncio de boas novas, evangelho é angelion, evangelion também, enfim, a palavra foi evoluindo e tudo mais. Mas hoje vamos voltar para esse texto e quando lemos, vemos aqui que os judeus rejeitam a justiça de Deus, mas o apóstolo Paulo traz-nos este elemento, né? Se voltássemos para o versículo 13, vemos Paulo dizer que porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque todo aquele... Há uma conversa anterior e, no entanto, ele traz essa expressão, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor. Porque todo aquele que invocar. Só que ele traz em forma de conclusão, mas abre espaço para uma nova abordagem. Porque todo aquele que invocar, adorar, buscar, chamar, clamar, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É verdade que a salvação é esta cereja, é este elemento principal, mas para que se chegue à salvação, do termo soteria, né? Salvação, percebe-se que há um elemento anterior a isso. E qual é o elemento? Invocação. Todo aquele que invocar, todo aquele que chamar por ele. Mas como é que se chega a invocar se porventura não
o conhecemos. E como por acaso iremos conhecer se nunca tivermos ouvido falar dele? Aleluia! Sabe, dificilmente teremos saudade de uma coisa com a qual nunca tivemos contato. Posso reduzir? Você não vai sentir saudade de uma pessoa que você nunca conheceu. Não é verdade? Você nunca vai ser difícil sentir vontade. Eu não sei, eu acho que todo mundo aqui já comeu rancho, né? Você não vai sentir vontade de comer rancho se você nunca provou, você nunca viu. Aleluia. Você não vai sentir vontade de comer alcatra, picanha, caviar, ou até um molho, como é que se diz? Olha os cabés, né? É assim que se fala mesmo? É assim que se fala? Isso é bom de comer. Mas também você olha para aquilo, é tão bonito o nome, que não parece ter aquele sabor todo conforme se fala. Você não vai sentir vontade de comer aquilo se você nunca viu, se nunca te contaram. Aleluia. Se nunca tiveres ouvido falar a respeito, você não vai sentir vontade de comer. E a palavra diz no versículo 14: é verdade que é importante ouvir, para que alguém invoque e seja salvo, tem de ouvir. E Paulo está a dizer: como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? Pistes, pisteu, aqui da palavra, aqui crer, crença ou também fé. Desenvolvemos fé naquele em quem nós ouvimos e cremos. Posso trazer um exemplo? A mulher do fluxo de sangue, aquela nossa irmã que conhecemos, que tinha se escondido depois de ter gasto todo o dinheiro, estamos certos? Ela foi se guardar, porque o normal era não ter estado no convívio dos demais, porque pelo facto de ela estar com o fluxo, quem tocasse nela também se tornava imundo. Então ela guarda-se fora do arraial, e a palavra diz que ela ouve as pessoas que provavelmente tinham entrado para o ciclo menstrual, e ela percebe-se que Jesus iria passar na sua cidade. Então, quando ela sai, e de acordo com o evangelho que Mateus escreve, ela sai correndo e diz: se tão somente eu tocar na extremidade, se tão somente eu tocar na orla do seu vestido, certamente ficarei curada, ficarei sã, ficarei sarada. Os irmãos não podem pensar que tudo isso aconteceu apenas porque aquelas mulheres tinham ido fora do arraial. Não, aquilo foi o complemento do que ela já tinha. Quando ela diz que se tão somente eu tocar, estava a dizer o quê? Ainda bem que vocês me trouxeram novas de alegria. Ainda bem que vocês me trouxeram novidades como essa, porque de acordo com o que eu já sei a respeito de Jesus, vamos entender agora, a respeito do que eu já ouvi, do que ele tem capacidade de fazer, muito provavelmente ela estava a dizer: se fosse hoje, eu já ouvi que Jesus ressuscitou Lázaro, eu já ouvi que Jesus fez o que parecia impossível aos olhos dos judeus, quando retiraram o telhado para fazer descer aquele homem que possuía enfermidade ou que era alguém com dificuldades de se movimentar. Quando abriram o teto para lhe fazer descer, e ele disse: estão perdoados teus pecados. E as pessoas disseram: mas quem é ele para perdoar pecado? E ele disse: o que é mais fácil? É mais fácil dizer estão perdoados teus pecados, ou é melhor dizer que agora está
estás curado da enfermidade que te trouxe aqui. Então ele estava a dizer, eu já ouvi que ele perdoa pecado, que ele cura a enfermidade. Então estava a dizer, a minha fé cresceu, eu creio nele pelo que eu ouvi. Você não entendeu. Existem coisas que vão precisar acontecer, existem coisas que você vai ouvir, e ouça bem o que eu vou lhe dizer para não parecer heresia. Há coisas que você vai engravidar, mas é pelo que você vai ouvir. Eu disse, você vai engravidar pelo que você vai ouvir. Quando o anjo apareceu a Maria, não se envolveu com Maria, mas ele disse que ela iria conceber, mas conceberia do Espírito. Maria não viu o Espírito, Maria não esteve sentada com o Espírito, não lhe pegou na mão, não lhe pegou nas partes sensíveis, mas ela engravidou pelo que ela ouviu através do anjo. Estou a dizer que a fé, a crença que a gente desenvolve no que ouvimos, pode nos fazer engravidar de determinadas coisas que queremos alcançar. Claro, você está a me amaldiçoar, você está a me praguejar, porque eu estou a dizer que você vai engravidar pelas coisas que você ouve, mas a fé tem esta analogia mesmo, porque quando você concebe, quando você ganha a ideia de querer alcançar alguma coisa, antes que todo mundo veja, você concebe dela. Eu estou a falar para alguém que na tarde de hoje vai engravidar, envolvida alguns dias, algumas semanas ou alguns anos vai dar à luz, porque quando ganhamos fé pelo que nós ouvimos, o que acontece? Eu tive a graça de, por causa de tratar de família, nesses tempos acompanhar um pouco a gravidez. Existem pessoas cujo físico, quando ela está com o primeiro mês de gravidez, até ela mesmo, se não perceber bem, ela pode duvidar que dentro dela existe um ser, porque parece não haver nenhuma alteração. A barriga começa a endurecer, mas ainda não cria nenhuma curvatura. Ela começa a duvidar, será que não é coisa da minha cabeça? Será que não é algo psicológico? Então, para aquelas mulheres que demoram, que ficam 2 anos, porque em África é assim, você casa, volvido 6 meses, a irmã está a começar a salivar, volvido 6 meses, o nariz está a começar a ficar grande. Se for menina, não sei se é menina, quando é rapaz, ela está a começar a ficar calutonho, porque o cabelo começa a desaparecer, começa a criar manchas logo nos primeiros meses. E quando você espera por 2, por 3, por 4 anos e não acontece, quando te disserem que você está grávida e não está acontecendo nada, você começa a dizer, é coisa do médico, isso é coisa da minha cabeça, isso é psicológico. Claro, existem coisas que você crê que Deus vai fazer ou vai tornar realizáveis na tua vida, mas como não estás a ver sinais alguns, você vai duvidar do que Deus tem colocado, a convicção que você ganhou. Mas a partir do momento em que descer a convicção no teu coração, você vai dizer, todo mundo pode duvidar, menos eu. Todo mundo pode dizer que não estou grávida, mas quem está a sentir as náuseas sou eu. Todo mundo pode dizer que não está grávida, mas quem tem vontade de comer carvão pisado sou eu. Todo mundo pode dizer que eu não estou grávida, mas quem está a acabar um adobe de casa para tornar nisso uma beleza sou eu. Então vocês podem duvidar, mas a verdade é que o que vocês não conseguem ver, eu estou a sentir. Aleluia. O que vocês não conseguem ver, eu estou a sentir. Eu estou a dizer que alguém está a sentir que o casamento dele está muito próximo de acontecer. Não, isto é gravidez. Você pode até não concordar. Eu estou a dizer que existem alguns homens grávidos aqui. Estão grávidos porque quando o irmão Jesus cantou, ele estava a dizer que na lista dos solteiros ele já não estava. Na lista das vacas já não estava, porque Deus lhe fez conceber a gêmeos. Eu estou a dizer que alguém que levou currículo está a dizer, eu estou grávido deste novo emprego e ainda estou grávido de um emprego que vão me pagar bem. Vocês podem não acreditar, mas eu estou a sentir. Depois de algum tempo vocês vão contemplar o que eu estou a sentir, mas queiram vocês aceitem ou não, está aqui dentro. Eu estou concebido
E a mulher saía de onde ela se encontrava e dizia: se tão somente eu tocar na orla do seu vestido. Devia ter estado alguém a dizer para ele: isso nunca vai acontecer, deixa para lá. Os médicos desconseguiram. Está vendo o doutor Hilário? Ele é bom. O doutor Custódio devia te operar, ele é bom. Isso já deu, já acabou. Mas ela estava a dizer: existe alguma coisa que me diz que ainda não acabou. Existe alguma coisa que me diz que ainda não acabou. Isso não é apenas resultado do que você ouviu em outros lugares, mas é por causa da pregação. Porque Paulo está a dizer neste capítulo, e versículo 17, olha, versículo 17, a palavra está a nos dizer o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir. Alguém tem que sair daqui grávido hoje. Alguém tem que sair grávida hoje. Mas vai ser pelo que você vai ouvir. As coisas das quais estás a duvidar, o Senhor vai te fazer viver porque você vai engravidar. Paul Young-Cho, ele queria 3 coisas. Leia o livro A Quarta Dimensão. Das 3, ele queria uma secretária, uma escrivania. Ele queria uma bicicleta, eu acho que você já leu. E parece até você sabe contar melhor do que eu. Vou contar do meu jeito e na minha simplicidade. Mas além disso, ele também queria uma cadeira, assim do tipo japonês. E cuia sentar num sítio assim, né? Que você faz isso e gira. Quando você quiser tirar um documento, você se atira, nem precisa sair da cadeira e já estás atirado lá da prateleira. Era isso que ele queria. E no outro dia ele chegou na igreja e disse: irmãos, já consegui a bicicleta, já consegui a secretária e já consegui a cadeira. Os irmãos ficaram entusiasmados. Aleluia. Glória, pastor. Aleluia. Celebraram com ele. E era fé do Senhor. Ele regressa para casa. Não é que tinha um atrevido como eu só quero ver. Ele segue o pastor: pastor, hoje vamos juntos. O pastor chegou, decidiu lhe servir um café, e a conversa ia, e a oração dele era: pastor. Ganhou coragem e disse: pastor, e a cadeira, a secretária e a bicicleta? Ele disse: eu concebi, eu estou grávido da cadeira. Eu estou grávido, mas a barriga não cresceu. A bicicleta não cabe na barriga desse senhor. Ele não mudou de estatura. Como é que ele está grávido dessas coisas? Ainda por cima de cadeira, com roda. Não pode. Ele disse: quando uma mulher engravida, você vê o bebê? Está vendo como é que você vai engravidar agora? Há coisas que as pessoas não estão a ver. Mas não duvide do que Deus te colocou como convicção só porque os outros não creem. Você sabe em quem tem escrito. E Paulo está a dizer: como ouvirão se não há quem pregue? Como é que eles vão concordar se nunca ouviram falar? Agora eu tenho que sair daqui do nível de gravidez. Tem que descer. O perfil do pregador, o perfil da pessoa que vai pregar. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. A pessoa que vai, porque o assunto é esse, não é verdade? Pregando o evangelho daquele que nos chamou. Existe um outro evangelho além daquele que Jesus nos mandou pregar? Claro que existe. E uns tantos. E tem evangelho para todos os bolsos, para todos os gostos. Não, para todos os sabores também. Se você quiser um evangelho mais alaranjado, é possível. Você gosta de morango? Então entendi. Até um evangelho com sabor de morango também tem. O evangelho que te diz que você pode vir com várias namoradas, porque isso não muda nada, também tem. O evangelho que diz que o que você veste não influencia, também tem.
Mas o Cristo que está em você, vou voltar na gravidez. O Cristo que está em você tem coisas que não permite. Os irmãos já viram uma mulher com 9 meses se bate de uma skin. O que é que acham que vai acontecer com o fecho e o botão? E tem irmãs que quando engravidam são uma bênção, barriga tipo furúnculo. Quer dizer, para ninguém duvidar que nem ele que nasceu. Agora pensa alguém que está à espera de alguns dias e se bate uma calça. O que é que vai aparecer? Eu quero te ver mesmo ainda de um tio na baby, você com barriga de 8 a 9 meses. Eu quero te ver como é que isso vai te ficar. Porque o neném não aceita. Há coisas que o neném não há. Você com 8 meses, quero te ver você a dormir com barriga para baixo. Parece que as partes das pernas vão levantar. Porque o neném não aceita. O Cristo que está em você não aceita determinadas coisas. O Cristo que está em você não aceita determinadas coisas. Quando estás nos primeiros meses, há coisa que você vai querer comer, que você amava, o lombi de abóbora. E você começa a dizer assim: mas você amava isso. Você que gostava de um bom peixe grelhado, agora estás a começar a procurar aquela cabuinha, aquele que te apetece. Você come como se tivesse a bater um bitoque. Bitoque, está vendo bitoque? Aquele de lá, do lama. Um bitoque. Você come e começa a se lamber, porque eu nem quero aquilo. Há coisas que Jesus não quer que você faça mais. Ele não concorda mais. Há coisas que você não vai investir. Não é possível, irmão, que um verdadeiro cristão se comprometa com coisas que não são as que Jesus, a menos que você não recebeu Jesus. Só pode. O perfil de quem vai pregar tem de ser de alguém comprometido. Eu disse de comprometimento. Comprometimento com a palavra. Você não pode pregar uma coisa na qual você não está comprometido. Sabe o que acontecia? Quando naquele tempo se pregava, quando iam para pregar, o mínimo que tinha de acontecer era... Não sabem por que Jesus mandou 2 a 2? A palavra diz que e Jesus pegou e os enviou. Certamente o livro de Lucas capítulo 10. Leia a partir do versículo 1, até onde eles começaram a se bater. Jesus, sabe onde vamos pregar? Até os demônios se nos sujeitaram. Nós, hey! Ele disse assim, só isso? Eu já vi a Satanás cair do céu como um raio. Jesus lhe deu um combo bem grande. Mas ele lhes enviou 2, pegou os 70, lhes enviou, e depois pegou mais 2 a 12. O número 2 aponta para o testemunho na cultura do judeu. E é isso mesmo que a irmã está a fazer. Faz mais. Gostei. A irmã está a ver, irmã de óculos. Assim mesmo. A nossa irmã bonita, essa aqui. Assim. Quando estivessem a andar, os 2, bebê, vem daqui, vem. Agora vais ter que fazer o que a irmã fez. Viste, né? Não, faça de novo. Enquanto estivessem a andar, os 2, para pregar a palavra, enquanto, olha, Jesus te ama, sabe que Ele transformou a minha vida. Enquanto ela acenar a cabeça, quem nos ouve está a dizer, se ele está a testemunhar de alguém e a outra pessoa concorda, é porque é verdade. O número do testemunho. O número 2 aponta para a possibilidade. Eu, se tiver apenas uma coisa, não tenho como escolher. Eu tenho de me compadecer com o que eu tenho. Mas quando tenho 2, posso fazer inferência. Posso preferir entre uma e outra coisa. Aleluia. E é isso que o evangelho tem. Alguém prega e o outro está a concordar. Tem de haver comprometimento com a verdade que temos que pregar. Aleluia. Minha irmã, pode tomar o assento. O perfil de quem prega tem de ser uma pessoa comprometida. Aleluia. E quando estamos comprometidos, arranjamos tempo, de acordo com o que o apóstolo Paulo diz, insta em pregar. Prega dentro e fora do tempo.
Você está comprometido com o que você traz aqui para pregar? Ou costuma nos pregar várias coisas? Você está comprometido? Você tira tempo para investigar o que você vai nos pregar ou estás abaixado da internet? Você não costuma ficar na esquina aqui ao lado, aqui, ao lado da rotunda da Negola, para controlar quais são os irmãos que estão a pecar, para depois vir pregar, porque você viu alguém que estava a se beijar na esquina. É esse o evangelho que você quer nos trazer? Você está comprometido com o evangelho? E quando chega aqui, quer dizer, até a maneira como o brasileiro fala em língua também. Ramanai. Batendo aqui, se partir esse púlpito, tu vais pagar. Brinca. Porque esse púlpito não é teu, é do reverendo Ananias. Porque até na hora que ele até controla, conhece bem os compassos, aí que ele já fala língua estranha. Raman, e vocês, isso foi forjado, isso aqui não é língua estranha de verdade. Não. Você está comprometido com o que você está comprometida com o que você prega, com o que você anuncia. No lugar de Jesus, é assim que ele teria pregado, mas deixa-me avançar. A outra coisa é estar revestido do poder do Espírito. Olha o que Lucas, em Atos, está a dizer. No capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8. Ide em Jerusalém, ficai ali até que do céu sejais. Está vendo? Ide em Jerusalém pressupõe o quê? Senta. Invista tempo para aprender como é que se faz. Eu disse, senta, invista tempo para aprender como se faz. Fica ao lado daqueles que sabem. Depois disso, também não saia. Deixa ser revestido pelo poder do Espírito. Por isso é que alguns têm medo de pregar naqueles senhores que encostam um carrão ali. Nessas lojas, ele tem medo, porque o revestimento do poder do Espírito é para chegar aqui assim. Não é para isso. Ser-me-és testemunha. Versículo 8 do capítulo 1 do livro de Atos. Ser-me-és testemunha, tanto em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando fordes revestido do poder. E eu gosto quando o meu pastor fala dunamis. Aleluia. Você devia entender que você é mais forte que o dinamite. Também como não viveram guerra, não sabem. Dinamite era o elemento para destruir ponte. Dinamite é um elemento que serve para destruir rochas magmáticas. Não estou a falar de rochas sedimentares. Rochas magmáticas. Para desfazer pedras, né? E inclusive fazer com que determinadas montanhas se abram. E você é mais forte do que isso. Dunamis. Para pregar a palavra com intrepidez, precisamos ser revestidos do poder. Eu disse revestidos do poder. Estou preocupado. O teu amém está a me deixar muito triste. Você pode dizer amém? Você precisa ser desprovido de motivações pessoais. Quem vai pregar o evangelho tem de vir desprovido de motivações pessoais. Chegamos aqui e infelizmente na hora de pregar, é minha oportunidade. Há pessoas que eles dão oportunidade para pregar, mano Dário, e chegam aqui para desabafar. Vocês estavam a pensar que eu não ia chegar aqui. Isso é para você falar aqui? Isso é para você vir pregar aqui? Essa amiga da gatuna, não sei mais o que. É para você vir pregar aqui. São motivações pessoais para tirar benefício próprio. O púlpito não é lugar para desabafo. Vai se consertar com o irmão que você está em rixa com ele, irmão. Púlpito não é para isso. Nem para desabafar. Aleluia. Qualidades. Posso falar o segundo ponto, né? Qualidades ou qualidade do evangelho que está sendo pregado. O evangelho que tem de ser pregado precisa ser simples. Eu disse simples. Estou a dizer que alguns de nós
trazemos tanto aramaico, hebraico e grego. No final das contas, quando perguntamos, ficou o quê? Eu também não sei, mas ouvi bué de aramaico. Eu ouvi muito grego e muito hebraico. Descomplica o evangelho, irmão. Eu disse descomplica, torna isso simples. Mas além de simples, o evangelho tem de ser relevante na vida de quem está a ouvir. Aleluia. Tem de haver mudanças. A pessoa tem de ter intenções de andar na direção do que ele ouviu. Tem de ter relevância o evangelho. Simples, mas relevante. Eu disse simples, relevante. O evangelho precisa ser puro. O evangelho precisa ser genuíno, sem misturas. E hoje, como estamos a misturar as coisas? Tem de haver pureza no que vamos pregar. Tem de ser genuíno, sem acréscimo e sem diminuição. Eu estou a falar para jovens, e ainda bem, nós jovens, por causa do imediatismo, as nossas pregações estão aquelas. Estou a pregar, esses mais velhos estão ultrapassados. Eu só tenho 43 anos, não sou mais velho ainda, me deixem em paz. Esses mais velhos, olha só o que ele está falando, ele já devia estar aqui, não é? Se fosse eu, costumam dar mesmo só tempo em quem não, esse cota já podia, eu devia pregar umas coisas que estão a entrar agora na Bíblia. Qual? Nós estamos a escrever o último capítulo de Atos dos Apóstolos. Qual? Porque o livro de Atos parou no capítulo 28, né? E não fechou. Sabem que o livro de Atos não fechou, né? E agora você que está a escrever o último capítulo. Estamos a escrever agora umas coisas que estão a entrar agora na Bíblia. Meu pasta. Está a entrar agora na Bíblia. Está a entrar agora qual? Que o evangelho seja genuíno, sem acréscimo e sem diminuir. No que você vai pregar, não acrescenta. Eu estou a gostar, isso está maravilhoso. É uma bênção. Há uma expressão que se usa para os teólogos, para quem estuda teologia, são as interpretações alegóricas ou as alegorias. O que é isso, alegoria? Alegoria é tentar encontrar significados de expressões que o texto não diz. E nós achamos-nos os mais atualizados. Hoje eu vou trazer umas revelações. É bom quando você traz revelações, porque você interpretou assim, mas não fuja do que a Bíblia realmente diz, irmão. Você não vai acrescentar. Regras de interpretação, regras de hermenêutica, é voltar, pegar o texto, primeiro, ler de acordo com a língua. Faça a leitura gramatical, tenta entender os sinais auxiliares, desde vírgula, os pontos. Por que aqui tem 2 pontos? Está a citar o que é? Está a explicar o que é? Por que está entre parênteses? Porque a palavra diz, quando vamos para o Evangelho de São João, capítulo 4, a partir do versículo 6 em diante, assim, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Essa expressão está dentro de parênteses. Por quê? Está a destacar o que é. Você tem que entender primeiro de acordo com a língua, gramaticalmente. Não começa a abrir a Bíblia. Isso, ramaduria, babá, 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 bachere, bebê, bebê, bebê. Irmão, entenda bem primeiro o que isso quer dizer. Aleluia. Primeiro entenda. Depois de entender, volte para o lá. E então, quando isso foi dito, qual era o contexto histórico? Havia alguma coisa que não estava bem aqui? Quanto ao contexto histórico, estuda o contexto político. Estavam politicamente pressionados? Estavam economicamente pressionados? O arroz tinha subido, como nos nossos dias? Você tem que saber isso. E você tem que entender. Porque quando nós lemos o 2º livro de Reis, vemos que havia fome a ponto de começarem a se comer. Canibalismo. O contexto econômico não estava bom, não havia víveres, não havia comida, por isso estavam a se matar. Volta lá para entender antes de falar em línguas estranhas. Eles entendiam isso como?
a ponto de quererem matar o profeta. Você tem que entender isso, não fica, o profeta, homem de Deus, e disse que vai ter comida amanhã às 16 horas. Oh, irmão, entenda primeiro o que a palavra está a dizer. Volte para o lá. E então, para trazer no hoje ou aqui e agora. É isso. Regra da interpretação. Não, estamos a introduzir umas coisas que estão entrando agora na Bíblia. Ah, irmão. Aleluia. Ainda bem que as vossas pragas estão a me pegar. Não vão me convidar mais. Sim. Eu louvo pelas vossas pragas. Estão a me pegar. Não vai me convidar mais, nem mandaria. Também pregação desse não é para convidar de novo. Mas pregar a palavra daquele, o evangelho daquele que nos chamou, precisa ser puro, genuíno, simples, relevante. E ainda estamos pregando para quê? Para benefício próprio? Como por exemplo, a pregação que leva a encher. Olha, vou te falar. Eu tive um colega que na sua defesa de tese, ele falou sobre evangelismo ou, qual é a expressão que ele usou? Êxodo populacional. Há lugares onde pensamos que estamos a evangelizar. Como é que você explica evangelizar alguém que já é crente? Para lhe trazer na tua igreja, você está a lhe evangelizar ou você está a tirar membros de uma igreja para outra? Porque estamos a pensar que estamos a avançar. E isso nos cuida porque a igreja está cheia, está grande. Aleluia. Oh, Ramanai, hoje todo mundo entrou no Espírito. Bom, mas você tirou de uma outra igreja ou evangelizaste quem nunca aceitou Jesus? Porque estamos a ver êxodos de igrejas diferentes. Evangelizar mesmo pessoas que precisam receber Cristo está em números bastante reduzidos. Bastante reduzidos. E isso considera-se evangelho para benefício próprio. Não será que esta também é a tua pregação? Você não importa, você lhe anuncia só, lhe traz aqui. Isso é evangelho para benefício próprio. Era isso que Jesus iria pregar se ele estivesse aqui? Que o Senhor nos abençoe. Você pode baixar sua cabeça. Quero uns segundos. Pregar o evangelho daquele que nos chamou. Qual é a condição daqueles que têm que aceitar? A condição deles deve ser de pecaminosidade. Ele traz alguns elementos, são perguntas retóricas. Quem aceitará se eles nunca ouviram? Como crerão? Como invocarão em quem nunca creram? Como vão fazer isso? Então, existem culpas partilhadas. Quem tem a responsabilidade de pregar tem que pregar com intrepidez. E quem deve ouvir com sentimento de obediência. E é isso que a gente precisa fazer. E vamos orar nesta tarde. 5 minutos. Namakamele kingai. Mayele Nabelela kayo Yahweh Yosa Zambe Nicolo Nanioso